para você que agora quer entender como fazer negociações dos pontos principais de uma compra de produto com fornecedores. Então, a gente vai pensar que a gente tem 2 tipos de fornecedores principais. Então, um é de produto acabado, ou seja, que você não desenvolve, não vai desenhar esse produto, não vai indicar o tecido que é, e sim vai pegar o produto que já está feito. Isso pode ser tanto vestuário, calçados ou acessórios. E no seu negócio você pode ter a sua própria marca e que você desenha os produtos ou direciona o desenvolvimento deles e complementa com alguns produtos que já são prontos de outros fornecedores. Então você pode ter uma mistura dos 2 tipos de fornecedores. E outro fornecedor é aquele que confecciona para você. Pode ser uma confecção e também, obviamente, os fornecedores de matéria-prima também são seus fornecedores, certo? Então a gente tem essas 2 situações. E a gente vai ter pontos a serem negociados com cada um desses fornecedores que são diferentes, obviamente, depende do que a gente está comprando deles. Então, se eu estou comprando produtos acabados, que é o caso da maioria, acho que, dos seguidores que estão online aqui, você vai ter alguns pontos que você negocia, outros que não. Como assim, Andressa? Se você está comprando produto acabado, você não pode negociar a matéria-prima ou a cor, necessariamente, porque já está feito o produto. Esse aqui é verde. Ah, mas não tem um verde, você devia fazer um verde mais clarinho. Pois é, mas eu fiz verde mais escuro, é o que tem. Não gostou? Não leva. Então, esse não é um ponto a ser negociado. Achei muito justa, dá para fazer um pouco mais larguinha? Não, esse é o produto está pronto. Então, isso faz parte, esse é um ônus, né, ou uma desvantagem de você comprar um produto acabado. Ele já vem pronto, né, essencialmente para você. Então, você não vai negociar qualidade, nem design, nem cores, nem coisas do tipo. Mas o que você vai negociar são questões como preço, volume, prazo de entrega, principalmente. O preço que você vai pagar, ele vai ter um preço lá geralmente tabelado, que é o preço daquele produto, e você pode sim fazer algumas negociações com, seja um desconto sobre todos os preços tabelados ou sobre uma compra específica de um produto específico. Outra negociação, então, a gente vem com volumes. Então, já expliquei para vocês em outros momentos que você vai ter alguns fornecedores que eles têm um pedido mínimo necessário. O que isso quer dizer? É que se você quiser ir lá e comprar 2 peças e o pedido mínimo dele for 100 peças, ele não vai vender para você. Geralmente, fornecedores mais profissionais têm pedidos mínimos maiores. Por quê? Porque ele começa a atender marcas profissionais. Então, quanto mais na pronta entrega e etc., mais informal for, mais informal tudo vai ser. Então o fornecedor de pronta entrega é ruim, é amador? Não necessariamente. Mas certamente, se ele tem uma confecção e ele se posicionasse para trabalhar de uma forma mais profissional, ele poderia estar vendendo para marcas e varejistas muito maiores, que daria muito mais giro, mais lucro, mais facilidade para ele, do que ele ficar lá criando aleatoriamente produto à pronta entrega para vender para quem não sabe comprar, na maioria das vezes que vai lá e compra uma peça só de cada. Então a gente acaba criando um ecossistema que o nível da negociação ele vai ser mais baixo, simplesmente porque todo o trabalho ali, ele falta muita assertividade, foco e clareza, que são os pontos principais que a gente precisa para uma negociação. Por que falta assertividade quando eu vou lá e compro uma peça só de cada? Porque eu não sei comprar, e aí eu fico com medo do produto encalhar, então eu compro um de cada para ver o que acontece. Isso é uma compra totalmente amadora, totalmente errado. Não é assim que se faz. Você tem que trabalhar com grade, com a profundidade certa para cada tipo de produto. E isso é uma preparação profissional que você faz antes de fazer a sua compra. Então, quando a gente tem a negociação de preço, tá? A gente também vai ter que entender aonde que você está pisando nesse fornecedor de produto acabado. A gente vai ter os fornecedores de produto acabado que trabalham na pronta entrega e vai ter aqueles que trabalham com showroom, com pedido antecipado. Geralmente são mais profissionais, trabalham com marcas mais estruturadas, menos amadoras e geralmente que tem um giro melhor, uma venda melhor, um lucro maior e, portanto, são mais ricas. E, portanto, também são mais seletivas de para quem que eles vão vender. Geralmente na pronta entrega eles não têm nenhum tipo de seleção. Chegou lá, é só comprar. Então, quando a gente vai negociar volume e preço, essas 2 coisas estão diretamente relacionadas com o perfil desse fornecedor. Então, o fornecedor, quando a gente vai trabalhar com volume, você vai ter alguns que vão te pedir um pedido mínimo, e você pode vir a negociar isso ou não, já vamos explicar um pouco mais como. E o preço também é a mesma coisa, tá? Você vai ter aberturas para negociação de preço, dependendo de como é estruturado esse relacionamento. Muito bem, então a gente tem esse formato do produto acabado, e eu tenho o formato do fornecedor da confecção, que vai produzir, de repente, para vocês esses produtos, e dos fornecedores de matéria-prima, que são aqueles que vão fornecer para a sua confecção.
Então, quando você tem marca própria, por isso que eu sempre explico, eu sou uma grande defensora da marca própria, adoro desenvolver marca própria, mas ela tem muito mais complexidade. Então, se você vai começar do zero, talvez é bem interessante que você comece revendendo produto de terceiro para você aprender a mecânica da compra e da venda no Instagram, o atendimento, etc., o pagamento e tudo mais, para daí eu ir para algo mais avançado, que é uma cadeia de fornecedores mais complexa, que vai ter vários elementos ali, e que eu vou ter que desenvolver esses produtos também, para que eu tenha a clareza, o foco e a assertividade. Então, com os fornecedores que são a confecção, os fornecedores de matéria-prima, aqui eu vou ter a negociação do prazo, que a gente falou lá antes também, a pronta entrega, normalmente a pronta entrega, no showroom, geralmente eles têm o prazo já fixo, na confecção a gente vai ter um pouco mais de abertura nesse prazo, porque é um processo que vai acontecer ali. Para você negociar esse prazo de entrega entre eu botar o pedido e começar esse desenvolvimento e receber esse produto, eu tenho que entender tudo que vai acontecer ali no meio. Vamos voltar a um exemplo de obra, por exemplo. Não adianta eu chamar um pedreiro e falar, tá vendo essa casa aqui? Você vai arrancar tudo de dentro, vai pôr tudo abaixo, tá? Vai arrancar essas colunas todas e vai revestir tudo com esse revestimento aqui, precisa ficar pronto em uma semana, tá bom? Provavelmente não vai acontecer. E outra, se ele arrancar todas as colunas, talvez a casa caia. Então, o que está faltando aqui? Está faltando clareza do que exatamente precisa ter, assertividade é também conhecer o processo, saber quanto tempo que aquilo vai demorar, entender o que é enrolação de fornecedor e o que é procedimento normal. Quanto mais você entende, mais você tem argumento para fazer uma negociação de prazo também. Faz sentido? Prazo desse desenvolvimento. Então, se ele falar, preciso de 6 meses para desenvolver, você fala, mas por quê? Eu sei que não leva 6 meses para fazer isso. Pode ser que você fazendo sozinha não leve, mas que ali no processo dele leve. E é importante você relacionamento sempre. Vamos entender esse processo. O que está acontecendo aqui? Como que eu posso contribuir para sugerir algumas mudanças nesse processo de desenvolvimento de produto para que esse prazo seja encurtado. Então, a gente tem prazo, a gente tem volumes, muito comum terem volumes mínimos que precisa trabalhar, principalmente com confecção, porque dificilmente a confecção vai montar toda a linha de produção, passar a linha, etc. e tudo mais, só para fazer 5 peças. Isso vai custar muito, muito mais caro. Tá aí um outro ponto de negociação de preço, que às vezes vocês veem produtos sendo vendidos, e eu sei, porque trabalho com eles, presto consultoria, tenho esses números abertos aqui, que são empresas lucrativas, outras que não são, e sempre vem um argumento aqui nas lives, ou nos vídeos nossos aqui, nos comentários aqui dos vídeos. Ah, mas eles são desonestos, ou estão roubando, ou estão escravizando criancinhas. E não necessariamente. Simplesmente, se você fizer 5 peças, você vai pagar 10 vezes mais do que se você fizesse 50 mil. Ah, mas eu não consigo fazer 50 mil. Esse é um problema seu. Que quem está fazendo 50 mil resolveu. Ah, mas eles podem porque eles têm muitas lojas. Sim, todos eles começaram com uma. Magazine Luiza, uma loja. Renner, uma loja. Riachuelo, uma loja. E assim vai. Tá? Então, todo mundo começou de um lugar. A diferença deles, para quem não está conseguindo crescer, é que investem em conhecimento, profissionalização e fazem o que precisa ser feito. E não sentam e ficam reclamando e culpando o outro. Então, se ele tem um pedido mínimo de 50 mil peças e você só vai conseguir fazer 5, esse já não é um fornecedor para você. Não há argumentação que faça com que ele faça para você, a não ser que ele vá cobrar muito mais caro, que normalmente acontece. E às vezes essa é a sua única alternativa. E tudo bem, se dependendo do contexto. Mas eu tenho que ter um plano de saída desse espaço onde eu vou estar pagando muito mais caro do que eu preciso. Então, isso faz parte do planejamento também de compras e desenvolvimento de produto profissional. Estão acompanhando? Então, se eu vou exigir prazo e depois volume mais baixo e preço, eu também tenho que entender o que custa ali no produto. Ou seja, não adianta eu chegar na concessionária da Ferrari e falar, tá muito caro esse carro, eu quero pagar 50 mil, dá seus pulos aí, vendedor. Ele vai rir da minha cara, vai falar, a porta tá ali, pode ir embora. Agora, se o carro custa 150 mil, eu posso sim sentar para uma negociação de preço, que não vai ser chegar em 50 mil, mas eu posso abater 5, 10, 15%, já vi acontecer. Eu mesma negocio muito quando vou comprar meu carro. Então, quais são os pontos onde a gente consegue fazer uma negociação de uma compra de um carro, por exemplo? De repente, pagamento à vista, o carro que você vai dar de entrada
que eles estão oferecendo tanto pelo seu carro, talvez você mesmo vai vender seu carro, vai voltar lá com mais dinheiro do que eles iam te oferecer, talvez algum acessório que você queria que é muito caro, que ele pode te dar de presente, ou que você pode comprar em outro lugar mais barato e mandar instalar. Então, sempre vai ter um ônus e um bônus nessa negociação. Você tem que entender o processo do que está custando dinheiro. Então, se eu olho para o carro e ele está 150 mil, o que está fazendo ele ficar com 150 mil? Como que eu faço ele chegar em 100 mil? Ah, tem que tirar o câmbio automático, tem que tirar o banco de couro. Isso é um problema para você? Como é que é o banco não de couro? Ah, ele é assim, ele não é tão feio assim. Até que ele é legal. Para que prefiro? Então vamos tirar o banco de couro. Que mais está sendo caro? Ah, que aqui você vai financiar, né? Então você vai financiar, você está dando muito pouco de entrada. Uma entrada maior melhoraria o juro do teu financiamento. Isso é negociação, é eu entender o que faz o preço, para daí eu conseguir trabalhar em cima daquilo, com as opções que eu tenho. E isso no desenvolvimento de produto, quando você está negociando com confecções e fornecedores de matéria-prima, é fundamental. Então, se você não sabe o processo do desenvolvimento de um produto de moda, você pode ter uma marca de moda. Então, mesmo que você contrate um estilista, você vai saber o que você precisa cobrar desse estilista. E esse é o papel do estilista. É entender o que tem no produto. Não simplesmente fazer um desenho bonitinho e te dar na mão. Então, nesse desenho bonitinho, o que é isso aqui? É tricô? Tricô do quê? De acrílico, de poliéster, de poliamida? Aonde que eu compro isso? Qual que é um fornecedor bom? Que gramatura que tem? Quantos fios que tem? Não sei. O que é isso aqui? É prata? É ouro? É latão banhado a prata? É prata banhada a ouro? Como é que é feito isso? Isso tudo tem que estar lá. Então, quando você vai para o fornecedor, você tem que ter um desenho bonitinho do estilista e uma ficha técnica com detalhes do que vem naquele produto. Porque é a partir dali que ele vai fazer as perguntas. Opa, peraí, você quer fazer esse brinco aqui, mas você colocou aqui que ele é ouro, banhado de ródio e ouro amarelo. Mas você quer pagar R$20. Não vai acontecer, porque o ouro custa tanto a grama. Então, como que eu posso fazer? Olha, dá para fazer em prata banhada a ouro. E eu posso fazer um banho de ródio ainda, já fica mais perto desse preço aí. Ah, ok. E que mais que fica mais barato? Ah, dá para fazer de estanho, de latão, né? Famoso cobre. E dar um banho também. Qual que é a desvantagem? Vai descolorir um pouco antes, vai começar a ficar fosco, vai ter que fazer banho mais cedo. E assim vai. Então você vai entendendo como é feito o produto para daí abrir a negociação, do detalhe dessa negociação de preço. Conseguem perceber? Quando eu estou comprando do fornecedor de produto acabado, o preço, eu só vou conseguir uma negociação melhor trabalhando no volume. É volume que vai melhorar o preço. Então, o que é vantagem para esse fornecedor? Localização, aonde que ele está, se aquilo é perto ou longe para ele, vai dar mais ou menos trabalho. Se ele entende que você é profissional e tem foco, clareza e assertividade, e você respeita ele quer ter você como um bom cliente. Às vezes ele vai abrir mão. E se é um cliente ruim, que não tem foco, não tem clareza, não tem assertividade, só incomoda, não tem resultado de venda com o produto dele, expõe de forma incorreta, enfim, quer um volume que não vale a pena para ele vai cobrar mais caro. Então a negociação de preço não é faz mais barato para mim aí, é o relacionamento. Eu tenho que entender o que custa para ele. Então se eu estou fazendo um showroom, por exemplo, e você vai lá no showroom dessa marca, você quer uma negociação de preço. Você já tem que entender quais são as dificuldades que custam dinheiro para esse fornecedor. Que às vezes é o quê? Faz o showroom, tem que botar pedido até tal data, digamos que seja lá 15 de junho, e a maioria manda pedido atrasado. Isso é um problema para eles, porque eles têm que mandar para a confecção. Eles têm que fazer os pedidos deles para as confecções de matéria-prima. Então, se você é pontual, você põe um volume interessante, você está próximo, você pode negociar o valor do frete, está fazendo um volume mais alto e não dá trabalho para ele, você tem uma fidelização que você expõe corretamente, vende bem os produtos dele, começa a fazer uma gestão de estoque correta e vão lá e compram direito, vão ter negociações muito melhores do que o que chega lá sem foco, sem clareza, sem assertividade, sem saber o que quer. Que é um pouco disso. Daí ele vai lá, manda o pedido. Daí ele manda o pedido no dia 15. Dia 18 ele fala, ai, eu não quero mais esse. Acho que eu quero esse. Será que eu levo? Será que eu não levo? O fornecedor tá lá esperando. Filha, eu tenho que mandar aqui pra comprar tecido. Você decide. Aí decide o que quer. Aí dá um mês e fala que não quer mais. Ele já comprou tecido. Tá vendo como isso vai custando dinheiro pra ele? Na próxima vez que você for lá pedir desconto, ele não vai te dar. Consegue entender? Fornecedor de matéria-prima, mesma coisa. Você tem que ter a clareza, o foco e a assertividade. O que é a clareza? Que cor que eu quero? Qual que é a gramatura? Geralmente, fornecedor de matéria-prima tem um monte de coisa. Milhares de produtos. Milhares de tecidos, milhares de acabamentos, milhares de tudo. Então, você vai fazer uma reunião com ele. Às vezes, vem de outra cidade para te atender. E você não deu clareza do que você quer. E aí, ele chega lá com um mostruário e você fala, não gostei de nada, porque eu queria algo com um pelinho. Ele vai falar, mas você não me falou. Você não tinha clareza. Pois é. E ele vai achar que você perdeu o tempo dele. Agora, se você fala, olha, eu quero tricô, eu quero pelinho, e você tem coisa de metal que eu posso dar uma olhada, que não seja em ouro, porque eu não posso pagar,
Posso pagar até tanto. O que que você tem até tanto? E eu compro mais ou menos 100 peças, mais ou menos 50 peças, mais ou menos 1000 peças. E eu preciso que entregue até julho. É possível? É. Então me traz tudo que é possível. Isso é clareza, foco e assertividade. Você vai fazer uma reunião com esse fornecedor e ele vai te trazer tudo o que se encaixa naquilo que você definiu. Não vai perder o tempo dele, não vai perder o dinheiro dele, ele vai gostar de você e você vai fazer negócios bons que vão realmente vender e ser um sucesso, e isso vai retroalimentar tudo isso. E com isso você vai conseguir fazer negociações melhores. Tudo está relacionado ao seu foco, à sua clareza, à sua assertividade, independente do tipo de fornecedor que você vá trabalhar.